Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. É um privilégio poder estar de volta mais uma vez para juntos estudarmos a lição bíblica desta feita, estudando aqui a lição de número 3. Nós estamos nesse segundo trimestre estudando a lição de jovens, né? O título desta lição é O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. E a aula de hoje vai estar falando sobre divisões na igreja. O mal que tem atingido muitas igrejas, muitas denominações. E nós vamos estar, no decorrer desta aula, vendo aí o que causa as divisões, as dissensões, as contendas, enfim, tudo aquilo que acaba atrapalhando o bom andamento da obra de Deus. O textuário está registrado em 1 Coríntios, capítulo 1, e agora estudando o versículo 13, que diz: Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então, nós vemos aqui já pelo textuário a contestação de Paulo acerca do que estava acontecendo na igreja em Corinto. A síntese diz: as divisões e partidarismo demonstravam a imaturidade espiritual dos membros da igreja de Corinto. Então, nós vemos ali aquela igreja, onde nós vemos na primeira carta, Paulo sendo informado do que estava acontecendo, e depois, na segunda aula, nós vemos ali a abordagem de Paulo, com muito amor, com muito tato, com muita firmeza, né? Elogiando a igreja pelos dons que ela possuía, mas o fato é que Paulo, ele não entra assim como a gente costuma dizer aqui no Brasil, né? Não entrou assim de radical, né? Trazendo ali já uma bordoada em cima do que estava acontecendo, mas ele trata como um verdadeiro pastor, como conselheiro. Então, a partir do momento que ele traz os elogios, que ele mostra as qualidades da igreja, então aí ele passa a tratar dos problemas propriamente dito que existia ali no meio ou no convívio daqueles irmãos. Então, o objetivo da aula de hoje, essa aula de número 3, é ressaltar sobre os prejuízos que as dissensões causam na igreja, né? Então, as dissensões, elas trazem prejuízo, elas nunca trazem o bem, né? Nunca traz a alegria, né, para a igreja, mas sim, ela traz tristeza, traz prejuízo e traz uma série de coisas. O segundo ponto, nós vamos estar mostrando que na igreja de Corinto havia partidarismo. É uma coisa que ninguém consegue escapar, né? Nós estamos vivendo no século XXI e imagine que naquela época de Paulo já existia aquelas pessoas que adoravam, né, o partido, né? Tomar partido por um grupo e etc. e tal. E, em terceiro lugar, Paulo vem advertir a respeito dos perigos das divisões na igreja. Então, nós vamos iniciar esta aula com as seguintes indagações, né? Qual eram os problemas da igreja em Corinto? Esses problemas continuam afetando a igreja na atualidade? E a resposta, sem dúvida, é claro, continua afetando. Quantas igrejas estão hoje vivendo divisões, rachas, né, partidarismo, e tudo começou ali com uma panelinha, com um grupinho discordante das maneiras como aquele líder estava conduzindo as coisas. Sempre tem aquele que não gosta do pastor, que não gosta do dirigente de oração, enfim, sempre tem as pessoas que são contrárias praticamente a tudo e a todos. E é nesse contexto que nasce, né, as divisões, que nasce os partidarismos, as divisões e etc. e tal. Então, nós vamos agora para o texto bíblico, que está registrado aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 10, até o versículo 17. Então, versículo 10 a 17,
é o texto que Paulo vai estar dando base para poder adentrar nesse imbróglio, né, tão delicado que era tratar com os irmãos de uma forma, diria assim, uma forma austera, sem provocar um dano maior do que já estava acontecendo. A intenção de Paulo era salvar a todos, né, trazer a todos a um consenso, melhor dizendo, para que aquele veneno que estava na panela fosse sanado de uma vez por todas, né? Quando eu falo de veneno, eu estou lembrando ali de Eliseu, o profeta Eliseu, quando fizeram aquele caldo ali de vegetais ali, e alguém provou e percebeu que tinha veneno na panela, porque uma das ervas que foi colocada ali era venenosa. Então Paulo manda colocar ali uma colher de sal ali, né? A oração ali faz com que o veneno da panela seja tirado. E nos dias que nós estamos vivendo, não é diferente. Envenenar, tem muita gente envenenando, né? Por isso que na lição passada nós estudamos sobre a língua dobre, né? Nas lições passadas, né, do trimestre passado, nós estudamos sobre a questão da língua dobre. A língua dobre é aquela língua dividida, né? Tipo língua de serpente, e destila veneno. Então a gente precisa ter cuidado como cristão para não ficar querendo pré-julgar ou julgar alguém, né? Mesmo que tenha todas as provas, que tudo esteja favorável àquela pessoa para que ela sofra um juízo, uma condenação, nós não somos a pessoa ideal para julgar ninguém. Mas, como vemos aqui o apóstolo, vamos ver no decorrer das aulas, que o apóstolo ele diz que nós temos um conselho na igreja, o ministério, ele é apto para fazer a conciliação e chegar a bom termo, né? E nós vemos que o povo ali, a igreja de Corinto, quando tinha alguma demanda, algum litígio, alguma coisa, eles recorriam às autoridades, né? Aos tribunais, né? Para resolver a questão. E Paulo também vai tratar disso nesta lição. Então o versículo diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispos e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estefanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Então, meus queridos, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele foi muito sábio, né? Muito sábio, muito incisivo, quando ele trata do problema, né? Ele começa o texto dizendo: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Então, o primeiro ponto aqui que Paulo trata é sobre a questão de todos procurar falar, né, a verdade. Então, não haver mentira, não haver engano, que todos estejam ali no mesmo pensamento, unidos, né? E que não haja entre eles a dissensão, porque uma palavra mal falada vai causar automaticamente dissensão. Se eu falar alguma coisa de um irmão ou de um líder, aquela pessoa com quem eu estou comentando algo pode ser que seja muito amigo dele.
Ele vai ouvir em consideração, mas de repente ele vai colocar no ouvido. Ou então ele conta para outra pessoa, que vai contar para mais outra, e daqui a pouco o fermento está formado dentro da igreja. E o Senhor diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Portanto, é que Paulo começa dizendo: sejais unidos em um mesmo sentido. Então, qual é o sentido da igreja? O sentido verdadeiro da igreja? Simplesmente adorar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tendo cuidado, né, de estarmos amparando uns aos outros, né, naquilo que é necessário, assim como a igreja primitiva fez no passado e serve de espelho para nós nos dias atuais, né? E que todos tenham o mesmo parecer. Como é que seria isso? Seria mais ou menos assim: alguém vem falar de um irmão, de uma irmã para mim, e eu falo assim: irmão, o que você está me contando, você tem como provar? Ah, não, irmão, não tenho, porque quem me contou foi Cicrano. Então, irmão, por gentileza, segura isso para você. E, por favor, não comente isso com ninguém, com mais ninguém, porque você está sendo um instrumento de Satanás para trazer dissensão no meio da igreja. Você está envenenando o corpo de Cristo. Então, você corta. Então, quando você dá ouvido a esse tipo de coisa, então isso tende a aumentar. E não demora muito, surge as panelinhas, os grupinhos que ficam ali nos cantos cochichando, né, trocando olhares, sorrindo. Às vezes o camarada está inocente lá, né, fazendo o trabalho dele, fazendo o trabalho para Deus, né, e as pessoas estão por trás dando risada, né, tirando sarro, falando mal. E isso é muito feio, isso é pecado, Deus não aceita isso, né? Aí ele entra aqui no verso 11, ele diz: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Então, nesse ponto aqui, Paulo foi incisivo, né? Ele foi incisivo por quê? Porque ele deu nome aos bois. Ele não levantou um problema, né, sem dar nome. Então ele diz: olha, eu fui comunicado pelos da família de Cloe que está acontecendo isso. Então, quer dizer, ele não foi fazer mais um fermento. Porque se ele chegasse: irmãos, eu estou sabendo, alguém me disse que está vendo isso, isso e isso, então ia aguçar a curiosidade dos irmãos e falou: então prova, quem foi que falou isso? Então ia surgir mais um outro problema. Então, Paulo já é incisivo, ele vai com bisturi em cima, né, do tumor ali, né, para extirpar de uma vez por toda aquela doença. Ele fui informado através da família de Cloe, tá, que há contendas entre vós. Aí ele começa aqui, aí ele já começa a falar o que precisava ser dito. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então, nós vemos ali que tinha 4 grupos formados dentro da igreja. Ali, para sair aqueles 4 grupos e abrir um outro trabalho, não demorava quase que nada. Então, Paulo chega no momento e começa a fazer o questionamento, né? Está Cristo dividido? É a primeira pergunta. Está Cristo dividido? Outra coisa: foi Paulo crucificado por vós? Quem que foi crucificado? Foi Cristo ou foi Paulo? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? E aí ele vai, né, nas considerações finais aqui, ele vai mencionar que ele não batizou todas as pessoas. Aí ele lembra de algumas pessoas e diz: se eu batizei algum outro, eu não me recordo. Porque Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Então nós vemos aqui, irmãos, que esse assunto que estamos abordando hoje, ele é um assunto pontual, digamos assim, né? Porque ele ainda está no meio da igreja. Muitas igrejas têm sofrido. Quantas divisões têm acontecido no decorrer dos anos? Quantas igrejas têm sido divididas? Quantas igrejas estão sofrendo esse tipo de divisão, de contenda, de partidarismo? O pastor não tem autonomia para nada dentro da igreja, ele simplesmente prega ou dirige o culto, mas é a igreja que faz tudo, que decide o que vai ser feito. Quer dizer, o líder está ali
inativo. E isso é muito ruim. Então, Paulo, ele chega com o remédio, o antídoto, vamos dizer assim, para exterminar de uma vez por toda e neutralizar aquele veneno que estava agora, sendo destilado no meio da igreja ali em Corinto. Então, ele vai questionar durante o comentário dessa lição. Nós vemos aqui a introdução dizendo: veremos que a partir do versículo 10 do primeiro capítulo, o apóstolo trata do assunto que mais o preocupava no momento de escrever a carta, as divisões internas da igreja. Por isso ele pontua os prejuízos que as divisões podem trazer para a igreja do Senhor. Estudaremos a formação de grupos rivais na igreja de Corinto. Sim, nela havia partidarismo em relação à liderança. Paulo também faz sérias advertências a respeito do perigo de tentar substituir os méritos da cruz de Cristo pela ostentação e orgulho pessoal. Então, nós vemos aqui, na introdução, que muitos ali estavam contra a liderança da igreja, não aceitavam a liderança. E é muito fácil, a partir do momento que você não aceita a liderança, você começa, o partidarismo começa a formar grupos, a convencer outras pessoas para que também não gostem daquela liderança e já começa a apontar ou a preparar alguém para que assuma o lugar daquela outra. Nós não gostamos. Vamos supor, numa congregação é colocado um dirigente e esse dirigente gosta muito de oração, mas a igreja não gosta de oração. Então, todos os cultos, o dirigente começa o culto com oração. E ele ora das 19 até 15 para as 8. Então, o que acontece? O pessoal chega, fica sentado, ou então chega depois das 8. Por quê? Porque não gosta de oração. E aí, isso acaba atrapalhando o desenvolvimento da igreja. Por quê? Porque esse pessoal que não concorda com esse tipo de trabalho que o dirigente ou o pastor está efetuando, que é o caso a oração, eles começam a formar grupos e começam a falar mal daquele dirigente e começam a formar partidos ali para pedir a substituição, muitas vezes chega a fazer até baixo-assinado para encaminhar para o concílio, para poder fazer a substituição daquele obreiro, porque aquele obreiro ele gosta de orar demais e o povo não está querendo orar. Então ele ora, se tiver culto de domingo a domingo, ele vai orar em todos os cultos. E o povo não gosta. Então, a maioria desses irmãos vai procurar chegar depois das 8 horas, porque sabe que naquele horário a oração já encerrou. Então, eles vão ali apenas para cantar, para se apresentarem, para ouvir um pregador que foi convidado, que geralmente são eles que dão a ideia para o pastor, falou, pastor, precisa convidar esse pregador aqui. Por quê? Porque nem a pregação dele querem ouvir mais. Então, é complicado esse tipo de coisa. E nós vemos que na igreja de Corinto existia aqueles grupos ali que não estavam de acordo com a liderança da igreja, não aceitavam a liderança. Por isso existia esse partidarismo dentro da igreja. Outras vezes o pastor ele prega muito forte, Ele prega muito forte, é um homem que gosta de aplicar a palavra de Deus conforme ela é, sem mistura. Mas a igreja se sente incomodada porque querem viver uma vida solta, no pecado, na vaidade, e aí não aceita porque o pastor é muito duro na mensagem. E aí faz baixo-assinado e forma novamente a panelinha, os grupinhos, e faz baixo-assinado, ou então nos cultos de ensino, que sabe que o pastor vai realmente balançar a figueira, aí a maioria dos irmãos não vão no culto, aí ele fica lá, mas o Pedro, o João e o André, o culto de terça-feira é para 2, 3 irmãos só, ou quando não, só para a esposa e os filhos, e os irmãos não aparecem no culto. Por quê? Porque não querem ser confrontados com a palavra de Deus. Eles querem continuar tendo o seu ego massageado. Então, são duas coisas, Eu falei aqui de duas coisas que geralmente acontecem no meio da igreja. Outros não concordam com a administração, da igreja, principalmente no que diz respeito a finanças, Enfim, tem uma série de coisas, mas vamos ao tema. A primeira coisa que Paulo faz aqui é trazer uma exortação para não causar dissensões. A exortação aos irmãos em Cristo pode ser encontrada em todas as cartas paulinas. Quando o apóstolo fazia
uma exortação, geralmente era para iniciar um aconselhamento pastoral. Ele faz algumas exortações e orientações em forma de conselhos a respeito do comportamento dos cristãos. Como fundador da igreja de Corinto, devia ser muito duro para o apóstolo exortar aquelas ovelhas, mas era necessário e ele o fez com amor e firmeza. As dissensões estavam trazendo prejuízos sérios a toda a igreja. Algo precisava ser feito. Para exortar os membros, primeiramente, Paulo toma uma atitude humilde. Ele, em momento algum, age de forma autoritária, iniciando algumas frases com a expressão, de forma autoritária, e inicia algumas frases com a expressão, rogo-vos. Paulo chama os membros de irmãos, que sugere uma ideia de amor fraternal. Por fim, evoca a autoridade do nome de Jesus, fazendo uso da expressão, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui essa atitude de Paulo, a atitude de um verdadeiro pastor, e eu acredito que deve ser a atitude de todos os líderes de igreja, Nunca tratar com autoritarismo, até porque a igreja não é minha, não é de nenhum líder, a igreja é do Senhor Jesus, e nós somos mordomos. Se acontece um movimento desse dentro da igreja, que é contra o dirigente, e isso não sendo por pecado, por alguma coisa que venha agravar a moral espiritual, a moral física dessa pessoa, não tem por que o concílio tirar um obreiro que está fazendo certo, que está ensinando a igreja, porque o ponto principal de um obreiro na igreja é ensinar a igreja a se conduzir na presença de Deus, buscando a separação do mundo, se santificando diante de Deus, buscando a maior comunhão com o Senhor. Então, o verdadeiro obreiro, o verdadeiro pastor, ele tem esse dever e essa obrigação. Isso pesa sobre os seus ombros, porque é aquilo que está registrado em Ezequiel. O Senhor foi muito categórico quando falou para Ezequiel, Ezequiel, eu te coloco como atalaia. Se você vê um dos meus filhos andando no mau caminho e você sabe que o que ele está fazendo vai levar à morte, e você não avisar ele, não avisar que aquele caminho é um caminho de morte, ele vai perecer no seu caminho, mas o sangue eu vou requerer da tua mão. Agora, se você vê um deles pecando e você alertar, advertir, mostrar, e ele insistir no erro e continuar pecando, ele morre, mas você se livrou do sangue dele. Então, a função de um líder, de um pastor, de um dirigente, é uma função espinhosa, mas é uma função de grande responsabilidade. Agora, se o crente não quer ouvir e começa a discordar daquilo que está sendo pregado, então aí é complicado. O conselho deve sim intervir, mas no sentido de fazer uma assembleia e pontuar as coisas no seu devido lugar, mostrar a necessidade de que o obreiro está ali fazendo o que é correto e tem o total apoio desse conselho. E foi exatamente o que aconteceu. Paulo era o fundador da igreja. A família de Cloé congregava na igreja. A Bíblia não diz se ele era alguém que participava do ministério, se era líder, se era mas a gente entende que ele fazia parte da igreja e ao perceber que as coisas estavam saindo do contexto, estava saindo dos eixos, estava tomando um rumo diferente, então ele escreve a Paulo contando tudo o que estava acontecendo, esperando sim de Paulo uma atitude, para com aqueles líderes, para com aquelas pessoas que estavam tomando o caminho errado da dissensão, da divisão e da contenda. Então nós vemos aí Paulo, rogando, ele começa rogando em nome, rogo-vos, e depois ele conclui, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vem com humildade, mas também ele vem com firmeza, mostrando o perigo que aquela igreja estava passando, estava enfrentando. Em segundo, as dissensões prejudicavam a unidade da igreja. Então, nós vemos que quando acontece a questão da dissensão, do partidarismo, é porque o fermento já correu solto por todos os cantos. Então, as pessoas começam a se evitarem,
começa a ter raiva umas das outras, porque sempre vai ter aquele grupo que vai estar a favor da liderança. E vai ter o grupo que vai estar a favor daqueles que estão provocando a divisão. Então, aí começa o partidarismo. Acontece outras coisas. De repente, um irmão daqueles que faz parte, que apoia a liderança, tem oportunidade. Vamos supor, uma irmã tem a oportunidade de cantar. Na hora que a irmã sobe ao púlpito para louvar o Senhor, aqueles que são contrários se retiram. Vão beber água, vão para o banheiro, saem lá para fora, porque eles pegam uma bronca, uma raiva diabólica, porque isso não é de Deus, que eles não conseguem ouvir nem a voz da pessoa. E aí começa aquela rixa. Se o pastor, por exemplo, dá mais oportunidade para um dos grupos do que para o outro, aí já começa a ter problema. O pastor está de marcação. E aí é como um rastrilho de pólvora. A coisa começa a trazer prejuízo. Quem é ofertante não oferta mais, quem é dizimista já não dizima mais, né? Nesse período que o Senhor tem me dado, pela sua bondade e misericórdia, de trabalhar no ministério, eu já vi muito disso acontecer. Já tive a oportunidade, né, de intervir em congregações que estavam enfrentando isso. Fui lá como interventor para conciliar, para apaziguar as situações. Não é fácil. E quando vem um interventor, quando o concílio, né, ou o ministério envia alguém para fazer uma intervenção ali, para tentar conciliar, você fica num estreito, porque você não pode tomar partido por ninguém, você tem que ser imparcial. E cada um fala uma coisa, e cada um tem a sua justificativa, e muitas das vezes, quando você não consegue entrar ali num acordo, então aí é levado ao ministério, e aí numa assembleia é tratado o assunto, e aí com certeza vem, né, a disciplina para quem merece, né? Mas, como Paulo, aqui, ele tenta, em primeira mão, através da carta, trazer um conselho para a igreja, para que eles mudassem de atitude, e ele vai colocando a situação e o que isto pode trazer de prejuízo, né, para a igreja ali em Corinto, né? Então, nós vemos aqui que Paulo identifica a fonte de suas informações, né? E é um outro ponto, aquilo que eu já falei lá na leitura bíblica em classe. Paulo não esconde, né? Esse negócio de assim, olha, um passarinho aqui veio e cantou aqui no meu ouvido, que tá, né? Ou então de assim, eu fui revelado. Não, Paulo não usou de pretexto para poder chegar no ponto. Ele falou, olha, eu recebi uma carta, eu fui informado através da família de Clói que está acontecendo isso. Depois que ele relata tudo o que ele ficou sabendo, aí ele entra com remédio. Aí é o ponto. Por acaso, Paulo foi crucificado por vocês? E aí ele vai, Apolo, Pedro, né, no caso é Cefas, Jesus Cristo, porque ali estava dividido. Por que acontecia isso? Porque Apolo, ele era um homem eloquente, e naquela época, a filosofia era algo tremendo ali no meio daquele povo grego, né? Então, a cultura era bastante elevada, e as pessoas que conseguiam se comunicar bem, ele tinha mais prestígio, e Apolo era capacitado nisso. Então, quando Apolo pregava, deixava o povo de queixo caído, porque o homem tinha realmente uma retórica que muitos advogados não têm. Então, muita gente passou a gostar de Apolo, porque gostava da maneira que ele pregava. Outros gostavam de Paulo. Paulo era uma pessoa mais focada nos ensinos, né? Era aquele pastorzão, conselheiro. Cefas, né? Que era Pedro, era apóstolo de Jesus, né? Tinha andado com Jesus. E tinha aquele grupo que era ligado a Cristo, que era talvez o pior de todos, porque era o que se julgava mais espiritual, mais santo, mais crente. Então a igreja estava assim, dividida em 4 grupos, cada uma defendendo ali uma tese. Eu prefiro ser do grupo de Apolo, porque não tem pregador igual a Apolo. Olha, o homem
O homem é cheio da unção. Quando o homem fala, até pedra se converte. Né? Eu estou acrescentando aqui. Então, tinha essa divisão na igreja, e isso trouxe muito prejuízo, porque a igreja do Senhor, ela precisa estar unida, né? Ela tem que ser um. Foi a oração de Jesus ali, né? No capítulo 17 do Evangelho de João. O Senhor diz assim: eu rogo, Pai, o meu pedido é que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde e os livre. O meu pedido é que ele seja um conosco, como eu sou um contigo e tu é um comigo. Então o Senhor sempre trabalhou pela unidade da igreja. E é isso que precisa existir. A unidade da igreja é algo fundamental para o desenvolvimento dela em todos os sentidos, né? Quando acontece essa divisão, o segredo é procurar identificar logo aonde está sendo gerado o veneno e extirpar dali, né? Extirpar de uma vez por todas. Porque se você fecha os olhos para isso, quando pensa que não, toda a igreja vai estar minada. É como a gente costuma dizer, uma batata podre num saco de batata apodrece todas as outras. Então, aquela batata podre precisa ser tirada e, dependendo da situação, as outras precisam ser lavadas e colocadas no sol para secar, para que as bactérias daquela batata podre não penetrem nas que estão sãs. Então, nesse ponto aí, tem que ser radical. E o Senhor dá autoridade para isso, que nesse caso aqui não é disciplinar, botar essa pessoa no banco, né? Mas é exclusão, excluir aqueles que fermentarem. E no tempo certo, quando se arrependerem totalmente, aí são inseridos novamente no corpo de Cristo. É isso que Paulo orienta, né? Nós vamos ver isso ainda mais para frente. O segundo ponto, o partidarismo na igreja. O tratamento inadequado acerca das diferenças de opinião. A maioria dos membros da igreja de Corinto havia perdido a percepção de que Cristo deve ser o centro de todas as coisas. Tudo indica também que eles não tinham habilidades para lidar com opiniões diferentes. O cristianismo era uma novidade em Corinto, cidade acostumada a receber pessoas de várias culturas. A igreja era heterogênea, classe social, né? Em classes sociais tinha rico, pobres, escravos, né? Aqui no pluralismo religioso, conflitos éticos e morais, entre outras diferenças. E, ao que parece, alguns viam na nova comunidade a possibilidade de ter mais influência sobre os outros por pura ambição. Todavia, as igrejas cristãs tinham uma forma nova de organização e estilo de vida alicerçado nos ensinamentos de Cristo. Paulo busca resgatar o modelo de gestão de Cristo. Então, nós vemos aqui, eu leio rápido aqui para a gente ganhar tempo, mas nós vemos aqui que a igreja ela estava sendo frequentada por diversas classes de pessoas. Então, ali tinha pessoas ricas, da alta sociedade, tinha judeus, né? Principalmente judeus que tinham sido expulsos, né, de Roma, né? E tinha os trabalhadores, escravos. Então, tinha pessoas intelectuais e tinha pessoas que não tinham, que eram simples, que não tinham nenhum tipo de intelectualidade. Então, como Paulo está dizendo aqui, o comentarista está dizendo, melhor, aqui, ele diz que muito dessas pessoas, por se acharem intelectual, eles queriam ali fazer o seu nome, né? Se autopromover, né? É o que a gente percebe que talvez por parte da liderança daquela igreja ali estava faltando um pouquinho de pulso, né? De segurança nas coisas, né? Parece que as coisas foram andando assim meio, né? Sem uma orientação, sem uma direção, sem pulso, e aí cada um foi tomando o seu espaço e foi fazendo aí o que achava que era correto fazer, né? Então Paulo agora chega e coloca ali os pilares, né? Coloca ali as bases. A igreja de Cristo, ela trabalha dentro da decência e da ordem. Na casa de Deus, ninguém faz o que quer. Existe governo na casa do Senhor. E esse governo, ele tem que ser obedecido, tem que ser acatado. Então, complementando isso aqui, era isso que Paulo estava dizendo. Vocês precisam amadurecer. Vocês são imaturos demais. Vocês não conseguem lidar com opiniões dos outros.
Uma pessoa fala uma coisa, vocês tendem para aquele lado, aceita, aí o outro vem e fala outra coisa, e você já esquece aquele que falou primeiro e já fica desse lado de cá. Ou seja, o cristão precisa ter, né, um equilíbrio, ele tem que estar no fiel, ele não pode pender nem para a direita nem para a esquerda, é o que a palavra de Deus nos diz. É olhar para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhando sempre para o Senhor Jesus. Então, quando a gente fica vendido no meio dessas contendas, dessas divisões, a gente acaba, às vezes, tomando o caminho errado. Então, o melhor é ficar na presença do Senhor. E é o que Paulo está orientando. Vocês precisam amadurecer na fé. Aqui nós vemos no segundo ponto a questão da formação de grupos rivais. Esses grupos rivais aqui é terrível dentro da igreja. Imagine a liderança da igreja querendo fazer algo que precisa do apoio de toda a igreja. Então, 50% levanta a mão apoiando aquela atitude do pastor, do dirigente, ou de alguém que está apresentando algo que a igreja precisa fazer, e 50% não concorda, porque são rivais. Negativo. Aí um olha para o outro, outro olha para o outro, e aí todo mundo fica quieto, os irmãos levantam a mão. Quem concorda, levante a mão. E aí meia dúzia de irmãos levanta e os outros ficam tudo quieto. Irmão, nós precisamos tirar uma oferta aqui para fazer a pintura do templo. Os irmãos que concordam, levante a mão. Pode ajudar com qualquer coisa, com a lata de tinta, com pincel, com alguma coisa dessa natureza. 2 irmãos levantam a mão, o resto dos irmãos fica todo mundo abaixado. Ninguém se manifesta. Por quê? É rivalidade. É muito difícil trabalhar numa igreja desse tipo, né? O terceiro, os tipos de grupos rivais. O apóstolo não comentou a respeito das peculiaridades dos grupos, mas, de alguma forma, eles se identificaram com os ensinos apresentados por ele na carta. Parece que os grupos eram formados por aqueles por quem foram evangelizados e batizados, ou seja, por Paulo, Apolo e Pedro. Eles se guiavam pelo estilo de ministério e liderança de cada um, com o espírito partidário. Com base nisso, é possível observar as especificidades de cada grupo, né? Grupo A, grupo de Paulo, né? Os primeiros cristãos, principalmente os gentios. Grupo B, de Apolo, né? Membros que se converteram e se entusiasmaram com seu estilo eloquente. E grupo C, o grupo de Pedro, judeus de origem legalista. E grupo D, grupo de Cristo, aqueles que se achavam mais santos do que os outros. Então, nós falamos sobre isso, né? Em contrapartida, um dos maiores problemas era esses 4 grupos divididos. Então, aquele grupo que tinha sido, ou que melhor, que tinha aceitado Jesus através da pregação de Paulo, o texto aqui não diz, mas vamos supor que eles fossem a liderança da igreja naquele período. Eram as pessoas que estavam ali na liderança. Então, imagine como não era a condição daquela igreja, né, diante das rivalidades. Era um grupo contra 3. Um grupo que queria manter a igreja coesa, em unidade, e 3 grupos trabalhando para desfacelar. Então, é um perigo que a igreja odierna passa, enfrenta. Muitos pastores perderam o ministério, perderam as igrejas que eles fundaram por conta disso, porque quando ele percebeu, já não tinha mais o que fazer, né? Nas escondidas, fizeram tudo, documentação, registraram, e quando chegaram lá, né, o oficial de justiça chega lá e desempossa o pastor, e aquele grupo toma conta. A partir de hoje, nós somos os líderes dessa igreja. O senhor está dispensado. Infelizmente, isso acontece, tá? É por isso, irmãos, que nós não podemos ser crentes no homem. Nós não podemos endeusar nenhum homem, seja ele quem for. Nós vemos aqui que era praticamente isso que acontecia na igreja de Corinto, né? Principalmente os seguidores de Apolo. O homem era extraordinário, né? E hoje não é diferente. Nós temos muitas pessoas que idolatram, pastor Cicrano, pastor Beltrano, e esquecem-se que estes homens são humanos, são de carne e osso, falíveis, né, ao erro, ao pecado. E quantos não têm caído e decepcionado tantas pessoas que idolatravam e endeusavam essas pessoas? E o pior de tudo
Essas pessoas, elas eram tão importantes, né? Ou melhor, esse pastor, esse líder era tão importante para essas pessoas, que quando aconteceu o pior, elas se afastaram de Deus. Elas tinham aquele homem numa estima muito mais elevada do que eles poderiam ter Jesus. E nós não somos crentes no homem, por melhor que seja o pastor, por mais amoroso que seja. É claro que nós temos que amar o nosso pastor, respeitá-lo, né? Mas idolatrar em Deus, não. Nós precisamos amar o nosso pastor, né? Respeitá-lo, mas o nosso compromisso é com o Senhor Jesus. Ele é o sumo pastor. Tudo aqui é falível, eu falho, eu posso cair, você pode cair, todos nós podemos cair. Então não tem bom aqui. Bom aqui é Deus. Foi o que o Senhor Jesus disse. Bom é Deus. E é com Deus que nós precisamos ficar. Porque quando nós estamos olhando para Jesus, nós não temos tempo para fofoca. Nós não temos tempo para comentário. Quando você sai da sua casa, você sabe para onde você está indo. Você está indo para o templo, para adorar a Deus, cultuar a Deus, para louvar o seu nome, exaltar o seu nome, glorificá-lo, prestar a Ele o seu melhor culto. Então, se você sai de casa com esse objetivo, você não vai ter tempo para ficar fofocando na porta da igreja. Mas você vai chegar no templo, você vai dobrar o seu joelho, vai orar, vai agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. E vai ficar sentado ali, aguardando o momento do culto começar, e quando começa você vai louvar ao Senhor. Se tiver a oportunidade de falar, você vai falar do Senhor. E terminou o culto, você cumprimenta os irmãos que der para cumprimentar e vai para casa e não fica parado em rodinha, né, contando história de trancoso ou falando mal da vida dos outros. Porque esse não é o papel do cristão. Amém, meu querido? Que Deus em Cristo te abençoe. Que o Senhor nos ajude nesta caminhada e que esta lição aqui, ela possa nos trazer muitas aplicações práticas. Que a partir de hoje possamos ver o nosso papel, o nosso contexto no corpo de Cristo. Nós estamos para somar e não para dividir. Amém? Querendo Deus, estaremos de volta numa próxima oportunidade.